E agradecer você, Eli, por ter aceito o convite. Enquanto a gente conversava e a gente falava sobre a antroposofia, aqui eu estou vendo que tem vários facilitadores do curso, né, do Aprenda. E eu me lembro que em uma das primeiras reuniões que a gente teve com a Eli, eu falei o quanto o curso Aprenda, ele está ligado, ele tem no DNA dele a antroposofia. E hoje a gente vai entender, né, porque a Eli conhece muito bem o curso, conhece muito bem a antroposofia e os florais. Então, a Eli pode mostrar para a gente por que está tão conectada o nosso curso e a antroposofia, porque realmente é um olhar diferenciado para a natureza que tanto Steiner como o Bach trouxeram. Então, eu acho que a gente está tá em ótimas mãos. Eu vou deixar você se apresentar, e pelo que a gente conversou, só adiantando um pouco, a Eli tem um conteúdo fantástico, mas a gente chega à conclusão que ela não consegue passar tudo em uma hora. Então, assim, o que tiver de dúvida, vocês podem colocar no chat, e ela vai responder, a gente vai deixar um tempinho para responder depois. Mas eu acho que o nosso maior objetivo, quando a gente propõe uma live, e na segunda-feira a gente teve live com o Sandro, a ideia é sempre a reflexão, né? E mesmo que seja um conteúdo que a gente já conheça, ainda mais a antroposofia, quando fala da história de vida, e a gente começa a pensar no setênio que a gente está, e começa a entender por que algumas respostas e algumas reações, é tão bonito isso. Então, a minha proposta é que a gente escute e que a gente aproveite para refletir sobre a nossa própria existência, tá bom? Nossa própria vida e nossa própria experiência, especialmente num momento como esse. Tá bom? Eli, te passo a palavra, toda Tá sua. bom. Então, boa noite a todos. Oi, a Carmen, estou vendo a Carmesita aqui agora. Boa noite a todos. Então, eu estou bem feliz de estar aqui e eu quero agradecer de antemão, não sei se vai dar algum problema, mas de antemão toda a organização da Healing, a Luciana pelo convite, a Bruna, a Isabela, todo mundo que está organizando isso. É um trabalho intenso, né? E eu quero agradecer. Então, vou me apresentar primeiro. Eu sou, então, Eliana, e eu sou fonoaudióloga de formação, e eu me formei muito cedo, aos 21 anos, e o que eu aprendi na faculdade foi que eu tinha que olhar o sintoma que a pessoa me apresentasse e cuidar desse sintoma. Então, quando eu saí da faculdade, eu saí meio desanimada, eu não acreditava muito naquilo que eu aprendi a fazer, mas em seguida eu fui trabalhar num consultório onde tinha uma orientação antroposófica. Então, desde muito cedo eu entrei em contato com a antroposofia por conta da fonoaudiologia. E daí eu comecei a olhar o ser humano como um todo, né? E isso foi um divisor de águas na minha vida, né? Na minha caminhada. Então, depois que eu já estava atendendo como fonoaudióloga durante muito tempo, eu fui fazer a formação biográfica. Eu tinha mais ou menos uns 42, 44 anos quando eu fui fazer a formação biográfica. E me tornei aconselhadora biográfica, o que ampliou ainda mais a maneira de olhar a comunicação com o mundo, né? E em seguida, depois, então eu me formei em 2000 na ELEB, na Escola de Estudos Biográficos de São Paulo, e em seguida a Beth Bruno, que na época era da Healing, né? Ela me convidou para fazer o curso piloto de florais. E aí coroou todo o meu estudo das leis biográficas com os florais, né? Daí eu comecei a fazer esse casamento por convite da Beth, porque ela via essa analogia que existia entre a antroposofia, entre essa ciência espiritual e a filosofia de Bach, e
e ela queria muito que nós fizéssemos essa analogia. E essa analogia começou sendo feita pela Carmen, a Ruth e eu, né? Porque ela chamou alguns terapeutas florais e alguns aconselhadores biográficos para fazer esse curso piloto da Healing e para fazer esse casamento entre a antroposofia e os florais de Bach. Então, esta analogia entre a antroposofia, entre a filosofia do Steiner e a de Bach, começou sendo feita pela Carmen, pela Ruth e por mim, né? E aí a gente estudava muito e dávamos muita risada nessa época. Bom, então foi assim que eu fui me entrosando com a antroposofia e estudando bastante a antroposofia, né? E nessa minha caminhada, eu vi, então, eu pude ver essa relação entre entre esses dois saberes, né? Entre a antroposofia, que é essa ciência espiritual que tem como objetivo esse conhecimento do ser humano e todas as suas relações com o cosmos, as suas relações sociais e com a natureza. Então, a antroposofia é essa ciência espiritual fundada por Rudolf Steiner, que tem várias áreas de atuação. Área de atuação na saúde, então ela tem conhecimento dentro da medicina, dentro das terapias, existem as terapias antroposóficas, e dentro da farmacologia, dentro da pedagogia, né? Dentro do ensino, dentro da educação, então a pedagogia, e na alimentação também, que tem toda a agricultura biodinâmica, que tem essa característica de olhar a Terra, olhar os planetas para saber a maneira melhor de cuidar da Terra e desse plantio. Bom, daí, o Steiner, então, que traz essa sabedoria dessa ciência espiritual, ele traz essa visão do homem de corpo, alma e espírito, né? Então, a gente sabe, mas ele foi buscar esse conhecimento também no Goethe. O Goethe, que traz esta observação, que faz essa observação dos fenômenos da natureza e chega a essa ideia da planta primordial, ou seja, essa planta primordial de onde todas as famílias botânicas descendem. Então, ele fala dessa planta primordial, da qual todas as outras plantas estão descendem, mas ele também fala da planta tipo, né? Então, eu tenho a planta arquetípica e eu tenho a planta tipo. Por outro lado, o Steiner traz essa contribuição de olhar o ser humano a partir dessas leis que regem o desenvolvimento humano, essas leis biográficas, que são essas leis arquetípicas, e cada um de nós, então, tem a sua própria lei pessoal. Então, a gente pode saber, um exemplo, que na fase dos 14 aos 21 anos, que é a fase da adolescência, todos nós, como seres humanos, temos aqueles nossos ideais mais aflorados. Mas como cada um lidou com esse ideal, é aquilo que rege a minha lei pessoal. Está fazendo sentido para vocês? Tá? Bom, então, o que eu posso dizer é que todo ser vivo passa por fases de desenvolvimento. Então, a gente
tem uma fase onde a gente está crescendo o nosso corpo, uma fase onde a gente amadurece esse corpo e desenvolve toda a nossa questão emocional, e tem uma fase onde existe um declínio das forças vitais. Toda a planta também passa, que é um ser vivo, passa por etapas de desenvolvimento. Então, ela se desenvolve no tempo, ela nasce, ela cresce, ela também desabrocha, ela floresce e ela morre. Então, existe essa fase que essas fases que todos os seres vivos passam por ela. Então, todo ser vivo tem essa possibilidade de se metamorfosear e de se renovar ao longo do tempo. E essa ideia de metamorfose é uma ideia que quem trouxe foi o Goethe também, né? Que existe uma mudança invisível que existe em todo ser vivo, né? E que o Steiner aprimorou esse pensamento do Goethe, ele aprimora porque ele foi um grande estudioso do Goethe, foi ele que organizou o Steiner organizou toda a obra do Goethe. Bom, então, e aí a gente tem o Dr. Bach, que também trouxe toda essa característica dessa metodologia mais simples para a cura do ser humano. Ele também foi um pesquisador e um observador, ele foi um cientista, ele viveu, eu não preciso contar a história dele aqui, vocês sabem melhor do que eu. Ele foi um grande cientista e um grande observador da natureza humana. E ele também conseguia ver essas mudanças em todo ser humano. Então, o que eu posso dizer é que todo ser vivo tem uma história, né? Tanto a planta como o ser humano, ele desenvolve uma história ao longo do tempo. E quando eu penso na biografia humana, eu posso relacionar as fases da vida com, então, as estações do ano. Então, eu posso relacionar uma grande fase da vida dos 0 aos 21 anos com a fase da primavera. E o que a gente faz na primavera? A gente prepara a terra, né, para a gente poder fazer a plantação, não é isso? Então, eu preparo a terra, eu afofo essa terra, eu organizo essa terra, eu ponho adubo nessa terra. Da mesma forma que dos 0 aos 21 anos, que é uma fase onde a gente está desenvolvendo todo o nosso corpo físico, é um momento onde eu tenho que preparar toda essa terra, esse ambiente, para que esse ser humano possa se desenvolver da forma mais harmoniosa possível, né? E aí eu tenho que dizer que, então, eu posso relacionar a primavera. Aí eu posso pensar nessa fase dos 21 aos 42 anos, onde eu posso relacionar ao verão. Então, 21 aos 42 anos, o que acontece nessa fase? A gente está numa fase de muita expansão, né? A individualidade nasce aos 21 anos, vamos dizer assim, né? E aí, a partir daí, eu posso... é como se a minha alma desabrochasse. Então, se eu puder relacionar com o verão, é aonde eu tenho mais calor, vamos dizer assim, e aonde as flores aparecem, né? Onde os frutos vão aparecer. Então, é a fase aonde é o palco de todas as minhas lutas internas e externas. E aonde tenho, dos 21 aos 42 anos, que buscar o meu lugar no espaço, onde eu tenho que
consolidar o meu lugar no espaço também. Tenho que conquistar e consolidar o meu lugar no espaço. Então, essa é uma fase de grande expansão, de desabrochar a alma. Tem alguém nessa fase dos 21 aos 42? Faz sentido isso para vocês? Que bom. Bom, e daí a gente tem uma terceira grande fase, dos 42 aos 60. Pode voltar a estacionar. Como? Não, acho que não é nada. Acho que não é nada, não, Eli. Não. Tá. Então, a gente falou do 0 aos 21 como a primeira grande fase de elaboração, de preparação desse corpo, para que possa se colocar no mundo a partir dos 21 anos. Aos 21 anos, a alma desabrocha, então, né? É o verão da vida, né? Tem muitas cores, tem muito colorido, tem muitos sabores, né? Tem muitas luzes nessa fase. E dos 42 aos 63, então, nós podemos relacionar ao outono. E o outono por si só tem uma beleza, né? No ser humano, as forças vitais começam a decair, né? Mas existe uma beleza que começa a aparecer, que é uma beleza que vem mais de dentro. E o outono é esta época onde as flores começam a cair, as árvores começam a ficar mais desnudas, mas tem um colorido diferente, né? Tem um colorido diferente, tem uma beleza interior maior. E a vida não termina aí, a gente sabe que cada vez mais a gente aumenta a nossa sobrevida, né? E a partir dos 63 anos, então, a gente tem, a partir dos 63, aquilo que a gente relaciona com o inverno da vida. Então, o inverno, com a estação do inverno. Então, o inverno, o que acontece? É como se a Terra tivesse desperta, porque todas as nossas forças estão interiorizadas. A gente tem que cuidar dessas forças. Então, as nossas forças estão mais interiorizadas nessa fase da vida, onde a gente precisa mais essencializar, buscar aquilo que tem a ver com um sentido maior, de acordo com a essência de cada uma de nós. Tá? Então, eu posso fazer essa relação e posso ainda dizer que o vegetal é o mundo anímico da Terra. E o vegetal é esse mundo anímico que se torna visível. Então, a analogia entre a planta e o ser humano, a gente pode fazer de várias formas. E essa vida anímica da Terra, que é vista pela planta, a gente pode comparar com a nossa própria vida anímica, com a nossa própria alma humana. Faz sentido? Então, quando nós somos procurados para cuidar de uma dor, a gente está cuidando da alma do indivíduo, através dos florais de Bach. E essa relação é possível de ser vista. Agora, a gente pode ver isso de outras formas também. A gente pode pensar que a planta aguça todos os nossos sentidos. Então, ela aguça a nossa visão, ela aguça o nosso olfato. A gente pode tatear a planta e perceber se ela é mais rude, se ela é mais rústica, se ela é mais áspera. E isso eu também posso associar à assinatura das plantas. Então, quando eu observo uma planta através dos meus sentidos, dos sentidos do homem, eu posso, então, associar isso à assinatura da planta. É uma outra maneira da gente olhar
o homem e a planta. Eu também posso pensar que a Terra dorme, como eu disse para vocês, ela está dormindo quando a gente está no verão. Então, toda a força dela, ela é expansiva, vem em direção à flor, né? E as flores aparecem, mas nesse momento a Terra ela está mais passiva, é como se ela estivesse dormindo. Da mesma forma, a nossa alma no sono, quando a gente está dormindo, a nossa alma sai, ela se expande. Eu acho que vocês sabem que o ser humano, então, a antroposofia olha o ser humano se constituindo de 4 membros do corpo físico. Se vocês não conhecerem essas palavras, me perguntem que daí eu vou explicar, senão eu só vou citá-los. Então, o ser humano se constitui do corpo físico, do corpo etérico, do corpo astral e do eu, né? E quando a gente está dormindo, o que acontece é que a gente continua, se a gente observar alguém dormindo, a gente está vendo lá que a pessoa está respirando, ela está lá com o seu corpo, mas todos os seus sentimentos, ou seja, sua alma, sai e vai visitar os mundos superiores. Da mesma forma, no verão, é isso que acontece. A Terra está dormindo e existe uma expansão dos sentimentos, das flores, dos sentimentos dessas plantas. Então, essa é uma outra maneira de olhar. E no inverno, o que acontece é exatamente o contrário. A Terra se desperta, ela está desperta, e toda essa força está interiorizada. Então, a Terra está na vigília, digamos assim. Quando nós estamos acordados, nós estamos em vigília, e todas as forças da planta estão interiorizadas, desculpe. Né? Quando a gente está em vigília, a gente está acordado, a gente está em si mesmo. Né? Essa era a analogia que eu queria trazer. E uma outra forma de a gente olhar a planta é que a planta pode ser trimembrada, ela tem 3 partes, né? Ela tem a raiz, ela tem o caule e as folhas, e ela tem as flores. O ser humano também nós podemos dizer que é trimembrado. Ele tem cabeça, ele tem o tórax e ele tem o abdômen. E aí nós podemos dizer que nós temos uma planta invertida dentro de nós, porque nós podemos relacionar esse polo superior, que é a nossa cabeça, que é onde a gente tem, que está mais endurecido, onde é um polo mais frio, nós podemos relacionar com a raiz, né? E nós podemos, a raiz que está na terra, que é mais escuro, que é fechado, que está dentro da terra fechado, então a gente pode fazer essa analogia. Da mesma forma, nós podemos relacionar as flores com o nosso sistema metabólico motor, né? Então, as flores que soltam o pólen, onde estão os órgãos sexuais das plantas, as flores estão relacionadas com o nosso polo metabólico, onde também existe a excreção do ser humano, é por onde também nascem as crianças, o bebezinho, então onde também a gente traz para fora, a gente tem essa questão da excreção, vamos dizer assim. E a gente pode relacionar o sistema rítmico, que é no tórax, que é onde está o nosso coração e pulmão, onde está a nossa respiração, vamos dizer assim, com as folhas, né? Que é aonde a planta é eminentemente vegetal e aonde é a respiração da planta.
Agora, eu também posso dizer que todo ser humano ele tem um crescimento, um desenvolvimento céfalo-caudal. Então, quando vocês observarem uma criança, todo mundo já deve ter observado uma criança, vocês sabem que, primeiro, o bebezinho, primeiro ele vai fixar os olhos, depois vai segurar o pescoço, né? Depois ele vai começar a rolar, depois ele vai começar a aprender a rastejar, vai sentar, né? Então, todo o desenvolvimento vem da cabeça aos pés, de cima para baixo. Por outro lado, a planta, ela se desenvolve em direção ao sol. Então, o desenvolvimento da planta é de baixo para cima. Certo? A planta, nós respiramos o oxigênio e expiramos o gás carbônico. A planta, com a fotossíntese que ela faz, ela absorve o gás carbônico e devolve para nós o oxigênio. Então, aí existe uma polaridade desses dois seres vivos. Então, o que eu posso dizer é que o mundo anímico da Terra, é a planta. E sem a planta a gente não consegue viver, nenhum ser vivo consegue viver. E isso a gente pode comparar com tranquilidade à alma humana. Então, eu quero saber se vocês têm perguntas, porque era mais ou menos isso que eu tinha trazido para vocês. Não sei nem quanto tempo foi, meia hora. Eli, é interessante o que você traz sobre a planta, porque eu me lembro que há uns 4 anos, quando a gente lançou os cursos online, eu me lembro que a Ruth Toledo veio, ela estava no Brasil e ela gravou uma aula. E a aula dela foi tão linda, porque ela falava que a vida na Terra só se tornou possível depois que apareceram as plantas, né? E, no fundo, a planta está dentro da gente. Né? Então, essa mensagem eu acho bonita, assim, que a gente é um resultado também, né? Daquela vida que começou na água, pelos primeiros vegetais muito simples. Então, é bonito ver que quando você fala que a gente é uma planta invertida, a planta está dentro da gente mesmo. A planta está dentro da gente. Vários sentidos, né? Em vários sentidos. Então, é isso que eu queria te falar, porque a planta está dentro da gente dessa forma invertida, mas também nós somos constituídos como seres humanos desses 4 corpos, como eu falei. Corpo físico, corpo etérico, corpo astral e o eu. E o corpo etérico é o corpo que está relacionado ao reino vegetal, né? Que tem esse elemento água, né? Que ele conversa através desse elemento água que está dentro de nós. Então, e a planta, ela se liga a esse mundo terreno, a esse mundo cósmico, e quando está nessa formação das flores, o que acontece é que essas flores estão mais relacionadas a esse mundo animal, né? Todo mundo sabe o quanto as plantas são muito parecidas com os animais, principalmente as orquídeas, que têm a mesma cor e a mesma forma, né? E os órgãos reprodutores estão aí. Então, aonde a planta está mais astralizada, está mais relacionada ao mundo animal, é quando ela está formando as flores. Né? Então, a gente tem essa assim, não dá para viver sem a planta. Não. E assim, e quando o Dr. Bach traz essa nova metodologia de cura, onde a planta, através dessa observação que ele faz, dessa atuação dos 4 elementos, né, da terra, água, fogo e ar, na planta, e você poder associar esse gesto da planta, essa assinatura da planta, ao gesto do ser humano,
a essas qualidades anímicas ou essas qualidades emocionais do ser humano, é assim, é um presente para toda a humanidade, certamente. E é interessante que hoje a gente conversava, o Bach e o Steiner, eles são quase contemporâneos. Você falou que quando o Bach nasceu, o Steiner tinha 25 anos. Quando Bach nasceu, Steiner tinha 25 anos, e nessa época ele estava já organizando todo o legado do Goethe. Uhum. Então, e o Goethe traz essa visão nova dessa observação. Então, ele conseguia observar aquilo que está além dos fenômenos. Uhum. E o que o Steiner traz de diferente para aquilo que o Goethe traz como esse pensar vivo, ele traz essa vida atrás de cada fenômeno que existe. O que o Steiner traz foi exatamente essa visão mais espiritual, porque o Goethe ele não sabia o método, ninguém sabia qual foi o método que o Goethe conseguiu para fazer essa observação. Ele não descobriu a metodologia. Ele sabia fazer aquilo, mas ele não tinha. E o que o Steiner trouxe foi trazer toda essa metodologia para que cada um de nós pudesse chegar aonde o Goethe chegou, através da observação. Então, a observação é a palavra-chave entre Bach e o Steiner, né? Porque os dois observaram profundamente a natureza humana, né? Observaram profundamente o cosmos, observaram profundamente as plantas, cada um na sua área de atuação. E é interessante, né, Eli, porque a questão da observação, e eu venho pensando muito sobre isso, na segunda a gente teve a live com o Sandro Bosco, e eu comentava com ele a importância da gente estar mais consciente, mais presente no mundo, né? Então, quando eles trazem isso, é porque eles estavam presentes, né? O Bach diz que ele ficava nos campos observando as plantas por horas, né? E eu acho que falta um pouco a gente sair do automático e trazer essa observação não só para o mundo externo, mas para o mundo interno também. Eu me lembro que quando eu fiz o biográfico, há 15 anos atrás, era um exercício gostoso, porque a gente ficava estudando os setênios, né? E você descobre tanta coisa da sua própria história, né? É um exercício fantástico. Então, Assim, eu recomendo. Então, este é um exercício de observação, de contemplação da sua própria história de vida, para que você possa ver como essas contas do seu colar, como que elas podem se entrarem naquele fiozinho, né? Qual é a harmonia que vai ter naquilo, né? Então, isso que é interessante. E é pela observação. Então, o que o Steiner trouxe foi todo um caminho de desenvolvimento interior a partir da observação. Então, existem vários exercícios do Steiner, né, para esse caminho que ele chama o caminho de iniciação, onde você pode trilhar um caminho de desenvolvimento interior e chegar a essa imaginação, a essa inspiração e a essa intuição que eles chegaram, né? Que o Bach tinha isso. Então, o que ele fazia? Ele foi um grande pesquisador, ele foi um cientista, ficou muito tempo observando a natureza humana, e quando ele sai para a campo, ele observa a natureza, né? E ele entra em ressonância, né? Então, ele sai com um estado de alma de alguém que ele conheceu e chega lá e entra em ressonância. Ele sintoniza aquela planta, né? Ele faz a sintonização. Então, ele faz essa ligação entre o gesto da planta e o gesto do ser humano. Do meu ponto, ele era sensível, sem dúvida, mas teve um caminho de muita observação, de muita reflexão, né?
E interessante porque quando você fala que o Steiner ele trouxe, na verdade, uma sistematização, né? Trouxe, ele sistematizou toda a metodologia. Né? Trouxe sim, ele sistematizou. Então, o que ele traz para a humanidade é esse pensar espiritual. O Goethe trouxe esse pensar vivo, ele via a vida atrás de todo fenômeno, mas o Goethe trouxe a colaboração dele foi trazer esse pensar espiritual, ou seja, eu posso pensar sobre o meu pensar, e o meu pensar está ligado ao espírito. Sim. E tem uma outra coisa, Eli, que eu comentei com você, e por isso eu gosto muito da antroposofia, eu não tenho um conhecimento profundo, eu leio, não tenho conhecimento profundo. Mas hoje, muitas vezes, eu me pego, quando alguém me pede um floral, eu me pego perguntando quantos anos você tem, né? Porque às vezes eu vejo algumas questões que estão muito relacionadas ao momento de vida, né? Então, pessoas que de repente estão mudando de emprego ou que começam a não perceber sentido em determinada coisa que elas fazem. Aí eu pergunto, quantos anos você tem? Porque quando você conhece um pouquinho que a gente conhece, a gente percebe como a gente vai andando mesmo, né? Nas fases da vida. A gente vai caminhando. Então, né? é isso que nos... Então, a lei arquetípica faz com que nós nos reconheçamos como seres habitantes da Terra, né? Sim. Mas aí, como cada um de nós viveu esta lei arquetípica, aí tem a individualidade de cada um, né? Uhum. Então, aí tem a lei pessoal. Então, meu ritmo não é de 7 anos, eu sou um pouco mais lento, meu ritmo é maior do que 7 anos. Tem gente que tem um ritmo mais curtinho, de 5 anos, né? Mas o arquétipo está que cada grande fase da vida pode estar dividido de 7 em 7 anos. Uhum. E é interessante, né? Porque independente de Steiner, se a gente pensar no desenvolvimento humano hoje, culturalmente, a criança vai para a escola, tá bom, ela vai pequenininha, mas normalmente a alfabetização, antes, na nossa época, pelo menos, começava com 7 anos, e a gente ia aprender a ler e escrever no finalzinho do pré, começo do primeiro ano, quando a gente tem 7 anos, né? E eu me lembro que a minha mãe falava que toda criança que ela era professora, e ela falava, nossa, criança que entra muito cedo na escola dá mais trabalho. Ela ficava morrendo de pena, porque ela percebia que a criança não estava madura. Sim. Ela falava não isso. Não estava mesmo, e não está mesmo, né? Tanto é que eu sou de setembro e ela esperou eu completar 7 anos para eu entrar no primeiro ano, pela experiência dela. Lá em casa ela fez isso com todos, né? Então, entrava no primeiro ano, do 0 aos 7 anos, basicamente, a constelação familiar não. Do 0 aos 7 anos, então, a gente está desenvolvendo todo o nosso corpo físico. Então, toda vez que então, todas as minhas forças etéricas, né, todas as minhas forças de crescimento estão voltadas para o desenvolvimento desse corpo físico. Então, se eu tento alfabetizar uma criança com 3 anos, ela se alfabetiza. Uhum. Mas eu tiro força desse desenvolvimento e desse corpo, né? E vai só para a cabeça, porque eu vou tentar intelectualizar essa criança antes do tempo. Né? Então, todas as forças que deveriam estar voltadas para o desenvolvimento do corpo físico se deslocam. E isso tem consequências na vida futura. Então, basicamente, nós somos o resultado desses 3 primeiros setênios, né? Que é essa fase onde é a nossa maior aprendizagem, né? Onde a gente aprende mais, né? Vamos dizer assim. E a gente aprende mais ainda nos 3 primeiros anos de vida, onde a gente aprende a andar, a falar e a pensar. Certo? Então, nessa fase de maior aprendizado, todas as minhas forças devem estar voltadas para a formação do meu corpo. Então, do 0 ao 7 é a formação do corpo físico.
dos 7 aos 14, então eu já começo a poder aprender a ler e a escrever, porque toda a força etérica que estava voltada para a formação do corpo físico, agora ela se libera para esse processo de aprendizado. Né? E depois dos 14 aos 21 anos, eu tenho essa possibilidade agora de desenvolver muito o meu pensar. Então, aí sim, eu posso ter essa lógica, né? O jovem tem essa lógica bastante aguçada e isso precisa ser fomentado nele, né? Tem que dentro de um certo equilíbrio também. É a hora dele fazer isso, né? É a hora dele fazer isso, mas não é só isso, né? Porque nós não somos só a cabeça. Né? Então, tem que ter sempre esse equilíbrio, né? Entre aquilo que é mais material, né? Mais lógico, com a criatividade, né? Porque senão a alma não desabrocha, né? Fica muito aqui, você fica só no frio. Sim. Eli, tem algumas perguntas. Bruna, eu vou pedir para você, porque senão fica, né? Tem um monte de perguntas para eu fazer, mas eu prefiro que a gente dê espaço para as pessoas que estão colocando perguntas no chat. Você organiza para a gente, Bruna, fazendo favor? Claro, claro, Lu. A primeira pergunta foi um pouco mais para cima, foi da Márcia Cristina, e ela perguntou se, Eliana, você poderia falar um pouquinho sobre os 4 temperamentos. Sim, posso falar sim. Então, existe uma pequena diferença na linguagem do Bach com a linguagem do Steiner, né? Então, os temperamentos eles estão relacionados a esses 4 elementos e a gente já nasce com esses temperamentos, mas a fase onde a gente vai trabalhar mais com esses temperamentos, que eles vão mais aparecer, é no 2º setênio. Então, nós nascemos com tudo, mas existem fases onde a gente pode trabalhar mais com esses temperamentos. Então, são os temperamentos, não é algo que é do Steiner, vamos dizer assim, isso já vem desde lá dos gregos, né? E são 4 os temperamentos, e a gente tem o temperamento melancólico, que está mais ligado a esse elemento terra. Então, o melancólico é aquele indivíduo que tem o peso, né? O peso que está relacionado a essa terra, né? Então, ele lida muito com a dor e, normalmente, são indivíduos extremamente responsáveis e que sabem lidar muito com a dor do outro, né? Então, o melancólico tem essa característica. Depois a gente tem o fleumático. O fleumático está relacionado ao elemento água. Então, o fleumático é aquele indivíduo mais bonachão, né? Que tem como substância a água dentro dele, né? Então, se você olhar a criança, normalmente são aquelas crianças aquosas, né? Que estão sempre com o nariz escorrendo, né? São pessoas alegres e que se desenvolvem no tempo, tem um processo, eles vivem nos processos, né? Então, o fleumático é aquela criança que sempre está ligada no metabolismo. Então, a hora do lanche é uma hora muito importante, então, porque ela está ligada na sua própria digestão. Depois a gente tem o sanguíneo, que está relacionado ao elemento ar. E o sanguíneo, a gente pode dizer que é aquela criança mais saltitante, é aquela criança que está em todos os lugares ao mesmo tempo, é aquela criança que tem uma tendência a ficar na superfície, mas é aquela criança também alegre, né? Que todo mundo gosta de ter perto, porque sempre está fazendo essas relações gostosas. Então, é muito ligado ao social, né? E depois a gente tem o colérico. O colérico é aquela criança mais atarracadinha,
Então, o melancólico, como característica, ele é mais longilíneo, e o colérico, em contrapartida, é mais atarracadinho, né? Então, ele tem pouca água no corpo, então ele se desenvolve menos, é mais troncudinho. E ele é aquele que movimenta o mundo, vamos dizer assim, né? Então, ele está muito na ação. Ele é um líder, né? Tem essa liderança por natureza. Então, os 4 temperamentos a gente observa fundamentalmente no segundo setênio, e os temperamentos é algo que está intrínseco em cada ser humano, né? E é algo que a gente precisa, que a gente tem que fazer um certo esforço para educá-lo, para educar o temperamento de cada um, né? Nós temos os 4 temperamentos, 1 ou 2 se sobressaem, né? E os temperamentos também, eles estão relacionados à nossa constituição, porque no primeiro setênio a gente observa a criança a partir da constituição, que é a cabeça grande, a cabeça pequena. Então, os temperamentos também estão relacionados à constituição. Não sei se eu respondi. Acredito que sim, Eli. Muito obrigada, viu? Agora temos uma próxima pergunta que é da Li Ishida e também um pouquinho da Fabi Nonato. Elas perguntaram onde elas encontram material, referências ou qual livro, né, relacionando os temas que você traz para a gente hoje, né, sobre antroposofia com os florais. E até perguntaram se era o dos seres elementares. Não. Na verdade, você encontra em várias... essa relação da planta com a que o Steiner faz, você encontra em vários lugares. Então, você encontra um pouco no tomar a vida nas próprias mãos, você encontra nos caminhos de alimentação, você encontra um pouco nas fases da vida do Leafwood. Então, isso está salteado em vários lugares. Então, esses 3 livros você encontra. Foi o que eu... Então, um deles está aqui, ó. Dá para ver? Então, tem um capítulo que fala um pouco sobre isso. O outro está aqui. Esse a gente tem. Acho que na Healing tem, para quem quiser. Tomar a vida, né? Esse é maravilhoso. E daí, em outros livros, às vezes, você encontra referências, né? Por exemplo, nos Fundamentos do Karma, você tem alguma coisa, que agora eu não tenho ele aqui. Mas, basicamente, esses 2 livros, que ele fala da trimembração, da quadrimembração, e faz essa relação. Obrigada, Eli. E tem Eliana, né, também como referência, né? Eli. Né, os cursos da Eli A também, Eliana o é a conhecimento melhor, dela. tem que fazer um livro ali. Então, na verdade, o Steiner não fala de florais, né? Ele vai falar da planta, ele não fala dos florais. E existe, isso eu vou falar bem a boca pequena, mas existe alguns antropósofos que não gostam de florais. Mas tem outros médicos entusiasmados com os florais, estudiosos dos florais. Então, isso é uma verdade. Obrigada, O Bach Eli. veio depois, né? Hã? O Bach veio depois dele, né? O Bach veio depois do Steiner. O Steiner tinha 25 anos quando o Bach nasceu. Agora, era uma época interessante, né? Porque na mesma época tinha oh meu Deus, da psicologia. O Hahnemann. O Freud e o Jung. Freud e Jung. Sim. Era uma época onde
E não tinha internet para falar, olha, eu estou descobrindo isso. Não, as informações demoravam para chegar e cada um acabava desenvolvendo o seu trabalho numa comunidade muito pequena, né? Hoje a comunidade é mundial, é planetária, né? Sim. Agora, naquela época, não. Então, é interessante como essas ideias, elas estavam pairando no planeta. É tão bonito isso, né? Eu acho Sim. lindo, Sim. né? E essa questão de você terapeuticamente ouvir o outro, né? Porque a época do Bach e a época do Steiner é a época onde do Bach teve toda a Revolução Industrial. Então, o materialismo estava no auge. Então, a grande queixa do Bach, qual era? Que os médicos não tinham tempo para ouvir o cliente. Né? Ele fala isso. Ele não tinha tempo. E, claro que o Steiner, que vinha um pouco antes, também estava nesse mundo, né? Então, o que eles estão trazendo é essa escuta atenta para o seu cliente. Qual é a queixa que o seu cliente tem? E como eu posso olhar esse ser humano que não é só a queixa? O que está por detrás desse fenômeno? Né? Qual é a idade que ele tem? Né? O que a alma dele pede? Né? Exato, Então, isso é muito aqui bonito. E a Sumaya colocou que também é um período entre guerras. Né? Então, o quanto as guerras não judiaram tanto dessas pessoas que elas tiveram que buscar buscar outra maneira de viver, né? De se olhar e de enfrentar tudo isso. Né? É bem interessante. A Eli está criando, a gente em parceria com a Eli, a gente tem mais perguntas, Bruna? Eu estou aqui atropelando. Tem algumas aqui, mas tem uma bem interessante da Laura, que ela perguntou se o mesmo floral pode ter um efeito diferente para cada fase da vida. Então, o que eu compreendo, e aqui tem muitas terapeutas florais, e nós podemos trocar essas ideias, é que o floral tem efeito diferente para cada pessoa, né? Então, eu já vi pessoas que eu dei um floral e a pessoa veio com uma resposta totalmente diferente daquela esperada. Então, eu acho que nós, como seres humanos, somos muito complexos. E na verdade, não existe... Então, eu vou inverter um pouco essa pergunta e, assim, não existe, eu não trabalho com um floral para uma fase da vida. Eu acho que não dá para ser assim. A gente precisa observar o ser humano, observar o cliente que está na sua frente e, junto com ele, diante da queixa que ele te traz, né, escolher o melhor floral para aquele momento daquela queixa. Então, trabalhar. Então, a criança é do primeiro setênio, então eu vou dar este floral porque ela é do primeiro setênio. Eu não concordo com essa maneira de pensar. Eu não faço dessa forma. Né? Pode ser que tenha alguém, mas eu não faço dessa forma. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Porque cada criança tem um temperamento diferente, né? Então, a gente engessar... Né? Não, cada criança e cada ser humano. Exato. E a queixa... E a queixa de cada um é diferente. Então, você tem que focar a queixa. Foca a queixa, a fase de vida da pessoa, né? E aí você vai esmiuçando e vai vendo quais os florais você pode... Que floral que pode ajudar nesse momento da vida dessa pessoa com esta queixa. Sim. Né? Talvez a criança, a gente acabe usando mais o walnut, que é o floral de mudança, porque vai nascer dente... nasce o irmãozinho, ela vai para a escola, então tem algumas essências que talvez sejam mais presentes, mas não é uma regra, né? Não dá para engessar nisso. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Assim como para o idoso, a gente usa muito o gorse, usa muito,
Mas não é para todo idoso. Pode ser que o idoso esteja muito bem e a questão dele é outra, né? Exato, exatamente. Talvez tenha uns que sejam mais frequentes, mas não é a regra. Não é uma regra que tem que ser aplicada, né? A Sumaya, ela perguntou, um pouco mais cima, que acho que você até chegou a ler, se alguém já estudou a relação dos florais com as questões da constelação familiar. Não, mas eu tenho estudado constelação familiar, eu não sou expert no assunto, não, mas o que eu compreendo é que, dependendo daquilo que você vê na constelação, numa terapia de constelação familiar, o floral sempre é um instrumento a mais, é aquele que pode facilitar o processo, que pode ajudar no depois, né? Eu acho que ele auxilia, sempre é uma ferramenta a mais, do meu ponto de vista. Eu não sei quem é constelador se pode falar mais alguma coisa. Obrigada, Eli. E tem um comentário da Luciana Moura. Ela falou que é muito bacana usar o que ela chama da terapia floral sistêmica, que tem essências que conversam muito com os movimentos sistêmicos. Ah, que legal, então. Isso eu não conhecia. Que legal. Elas agradeceram as respostas e, por enquanto, mais nenhuma aqui. Tá. Eu acho que a gente já está quase lá. Eu queria só mais uma vez trazer que quando a gente propôs esse encontro, na verdade ele vai mais longe, né? Porque a gente criou em parceria com a Eli está propondo um curso que eu nem gosto muito de chamar de curso, porque na verdade pelo que ela apresentou, é mais uma experiência de você passar e estudar seus setênios, né? E para cada setênio ela traz uma planta que seria mais típica, o que melhor representa pelo seu gestual aquele momento, aquele setênio. Aquele setênio. Exato. Então, não o momento, o setênio. Setênio. E eu achei bonita a proposta, primeiro porque eu já fiz o biográfico e eu sei o quanto ele me ajudou. E eu me lembro que ficou tão claro para mim qual que era a linha mestra na minha vida. Isso eu fiz há 15 anos atrás, então hoje eu já falei para ele, eu quero fazer de novo, né? Porque já tem mais setênios, já tem mais 2 setênios para estudar, né? 15 anos são 2. Mas porque para mim foi tão fundamental aquilo, e a gente, na Healing, a gente tem tentado trabalhar com temas realmente de desenvolvimento humano, né? Porque se a gente fala que a Healing, por meio da Healing, a gente quer fazer desse mundo um lugar melhor para viver, e começa de dentro, não vem de fora, é de dentro. E eu acho que é uma proposta bacana, né? Você se olhar, você ter aquele tempo, dedicar um tempo para você olhar e de repente você fala, uau, esse negócio estava dentro de mim, eu nem sabia, né? Nossa, isso me marcou mais do que eu imaginava, né? Porque quando você senta para anotar o que aconteceu naquele setênio, tá aquele negócio que você já achava que aquilo nem existisse, você nem lembrava que aquilo, né, tava lá dentro. Então, a proposta da Eli nesse curso que a gente está lançando, na verdade, é uma conversa entre a antroposofia e os florais, porque a gente traz o gestual da planta, e para a gente é uma maneira da gente colaborar, né, nessa vontade que a gente tem de transformar o mundo num lugar melhor. A gente falava agora mesmo que na época do Steiner, do Bach, do Freud, então existia muito essa ideia estava no ar. E eu acho que hoje uma ideia que está no ar, que eu venho percebendo isso, é como as pessoas estão preocupadas em estarem mais presentes. E eu falei, ótimo, quer dizer que as pessoas estão buscando um caminho para se sentirem melhores. Cada um vai pegar seu caminho, né? Mas eu acho que a Healing, pelo menos, vem nesse esforço para apresentar conteúdos que possam dar uma direção, né, nesse sentido, uma direção para dentro, para reflexão e para o autoconhecimento.